Existem duas coisas que vão travar você no início de todo e qualquer processo de empreendedorismo, tá bom? O primeiro deles é planejar demais e o segundo deles é não planejar absolutamente nada, tá? Tudo aquilo que cresce de maneira desordenada é câncer, né? Então, assim, um negócio que é saudável, lucrativo e tem perspectiva de longo prazo, ele cresce de maneira ordenada, ou seja, ele cresce de maneira a que você consiga visualizar exatamente quais são os próximos passos dele. Evidente, você não vai ter clareza total a respeito disso, não tem como, né? Mas você vai ter clareza dos próximos passos. Então, por exemplo, uma empresa que fatura, uma empresa que fatura, sei lá, seus 10, 15 mil reais, sabe que dificilmente chegará a 30 com a mesma estrutura, ou seja, com as mesmas pessoas, ou seja, com o mesmo formato com que ela está concebida hoje, né? Então, assim, então perceba que está claro o próximo passo, né? Mas falando objetivamente a respeito desses dois problemas, dessas duas realidades, que de alguma forma estão em extremos uma da outra, né? Distantes uma da outra, a coisa é relativamente simples. Primeiro, planejar demais, ok? Planejar demais é o suicídio de qualquer negócio, tá? Nenhum empresário que se preze e que queira obter resultado, tá? Rápido, de maneira saudável, planeja muito, tá? A gente precisa fazer um planejamento minimamente viável. E aqui a gente vai para o outro extremo, que é não planejar absolutamente nada, né? Então, da mesma forma que ninguém vai a lugar algum planejando demais, ou seja, gastando tempo só planejando, ao invés de estar ali constantemente fazendo a coisa acontecer, né? Constantemente com seu produto, serviço no campo de batalha. Quem não planeja absolutamente nada também não vai a lugar nenhum, porque não sabe para onde vai, né? Existe um princípio ali de Alice no País das Maravilhas que eu utilizo com os meus mentorados, que eu utilizo com os meus clientes, que eu utilizo hoje para tomar decisão com relação aos meus próprios negócios. Quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Então, ter isso muito claro é fundamental para que a gente consiga, aí sim, colocar cada coisa no seu devido lugar. E após colocar cada coisa no seu devido lugar, nós darmos passos concretos em direção ao objetivo final. Então, o que está no meio? O que está entre essas duas coisas? O que está entre essas duas realidades? Bem, o que está entre essas duas realidades é algo muito simples, né? Algo que não tem muito segredo, algo que a gente não tem muita dificuldade, tá? Aonde eu quero chegar? Perfeito. Kevin, abstração total. Como assim para onde eu quero chegar? Bom, hoje, quanto eu ganho por mês? E qual que é o meu objetivo de faturamento? Hoje, quanto a minha empresa fatura e qual que é o objetivo de faturar com ela? Né? Então, ter isso bem claro é fundamental. A gente consegue isso a partir de um exercício muito simples chamado matriz de horário. Ou seja, hoje, na estrutura que eu estou, com o faturamento que eu estou, quanto tempo eu gasto fazendo cada tarefa? Ou seja, quais são as minhas atribuições, quanto tempo cada uma delas demora para ser feita e quantas vezes eu repito essas tarefas. A partir deste princípio de matriz de horários, a gente consegue ter uma noção de quantas vezes a gente consegue repetir os mesmos processos, né? Então, por exemplo, se você trabalha 8 horas por dia e você ocupa 4 dessas 8 horas com um único cliente, é evidente que você só pode ter mais um cliente, né? Então, você, a partir disso, precisa contratar mais pessoas para assumir determinadas funções e a partir do assumir essas determinadas funções, nós consigamos aí sim crescer o negócio. Mas percebe que um exercício muito simples, ele me dá clareza da minha situação atual, ele me dá clareza de para onde eu estou indo e ele me dá clareza das tomadas de decisão que eu preciso fazer. Ok, maravilha. Entendendo isso, a gente vai para um segundo princípio, que é o princípio de teto de crescimento. Tá? Eu não faço parte dessa seita, né, dessa espécie de religião do One Person Business e do teto de faturamento. Então, a gente precisa alcançar um teto de faturamento. Eu sou da visão de que há um teto de faturamento que precisa ser quebrado de alguma forma, né? Ou seja, não é para parar ali, ele é justamente passar disso em alguma medida, né? Então, quando eu olho para essa realidade, fica muito mais simples de eu entender exatamente quais os próximos passos. O que você está falando aí, Bê? Podem ficar aqui, não tem problema. Não tem problema, podem ficar, não está atrapalhando o papai.
Tá tudo bem, fica aí. Não, olha só. Hã? É o pano. Ah, pede pra mamãe tirar o... Aqui, ó, pronto. Melhorou agora? Então tá. Bom, então, sabendo que nós temos um teto de faturamento, sabendo que nós temos aí um objetivo, né, um alvo, a gente aí sim começa a fazer algumas funções a fim de passar desse patamar. E o processo de passar esse patamar, ele é relativamente simples, tá? Ele não é nada muito complexo, nada muito robusto. A coisa é muito, muito, muito simples, né? Eu preciso olhar para essa matriz de horários, que hoje me dá um teto de faturamento, e entender que tipo de atribuição eu estou fazendo, que tipo de função eu estou fazendo, eu posso delegar para uma outra pessoa, que tipo de tarefa que hoje está na minha mão que pode facilmente ser delegada para uma pessoa cuja hora custa menos tempo que a minha. Porque veja, se você fatura 30 mil reais sozinho, é evidente que algumas tarefas podem ser delegadas e se a gente pega esses 30 mil reais e divide pelo valor da sua hora, ele é muito superior ao valor da hora de um colaborador que ganha ali seus 1.500 reais para fazer determinada função específica. Então, olhar para essa realidade e entender, cara, a gente cresce à medida que a gente vai delegando. Ou seja, quanto mais a gente delega, mais a gente cresce. Mas delegar de maneira inteligente. A gente nunca delega aquilo que é o centro do nosso negócio, aquilo que é a estrutura do nosso negócio. Muito pelo contrário, né? A gente delega a partir daquilo que é periférico à realidade do nosso negócio, a fim de que eu tenha mais tempo para me dedicar àquilo que é realmente muito importante, né? Dito isso, fica muito simples de entender de para onde nós estamos indo, né? Então, fugir desses dois extremos, dessas duas travas, planejar demais, ou seja, gastar muito tempo fazendo projeção, fazendo planilha, pensando em qual que é o melhor momento, qual que é o produto ideal, quando é que eu vou estar pronto para fazer a coisa. Deixa eu te dizer, você só vai estar pronto a hora que você colocar o seu produto na água, porque é literalmente quando você está com o barco na água, quando você está com o produto no mercado, que você vai entender as verdadeiras dores que seus clientes têm, as dificuldades que eles vão ter e os problemas que você vai enfrentar. Entende? Isso aqui é muito importante. Ter diante dos olhos, isso é muito importante, é fundamental. Ok? Maravilha. Então, sem planejar demais. Mas ao mesmo tempo, sem planejar de menos também. Planejar importa, né? E microplanejar mais ainda. Ou seja, desdobrar aquilo que é a nossa meta, desdobrar aquilo que é o nosso objetivo em pequenos passos que possam ser executados a fim de que cada dia tenha a sua própria preocupação. Ou seja, qual que é a preocupação de hoje? Qual que é a preocupação que eu tenho para resolver hoje? Qual que é o meu objetivo dessa semana? Não adianta você querer faturar 24 mil reais no mês se você não está fazendo o básico para faturar os 6 mil reais que correspondem a essa semana. Então, é mais ou menos assim que a gente faz a coisa acontecer com tranquilidade, com clareza, com parcimônia e, sobretudo, um passo de cada vez. Tá bom? É isso. Muito obrigado. Dá tchauzinho aqui, Teté. Tchau, tchau. Dá tchauzinho, B. Tchau, 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 tchau.